Como se tornar um satanista laveiano? Tornando-se um membro oficial. Faça parte da Igreja de Satã. Ela foi fundada nos Estados Unidos e sua base é lá até hoje. No entanto, a religião se espalhou pelo mundo e existem igrejas de Satã independentes em diversos países. Nenhuma delas tem vínculo burocrático entre si. Mas os preceitos e conceitos básicos, rituais e literatura são os mesmos. Existe uma taxa de adesão de R$ 99,90 e um requerimento, que deve ser preenchido e enviado junto de outros documentos necessários para o escritório de São Paulo. Somente o escritório de São Paulo receberá e aceitará sua inscrição. Além da taxa de admissão inicial, nenhum dinheiro será exigido e a adesão é vitalícia. Seu registro pode levar até 90 dias para ser processado. Mas basta entrar em contato com os responsáveis pelo site. Inscreva-se para ser um membro ativo. Baixe o formulário e preencha-o com as informações pedidas. Os membros ativos da Igreja de Satã contribuem de maneira mais ativa para as atividades da Igreja e podem ser designados para representar o satanismo em diversas funções. Muitas das questões do formulário têm base na Bíblia satânica. Portanto, faça a lição de casa antes de começar. Para se aprofundar sobre o que é ser um satanista e se informar quanto à história e intenções do fundador, leia as escrituras satânicas. Esse passo é fundamental para se inscrever. Você será um membro registrado antes de ser um sócio ativo. Ascenda na hierarquia. Para crescer dentro da religião satanista, você deverá viver de acordo com os preceitos pregados e ser uma boa referência deles. O caminho tradicional para alcançar as posições mais altas é ser um reflexo dos ensinamentos satanistas, esclarecê-los e tratar de sua natureza positivamente. Vale ressaltar que não existe um método certo para chegar aos postos avançados dentro da organização. Mas através das práticas descritas aqui eles certamente o notarão. Existem 6 postos dentro da Igreja Satanista. Membro registrado. Grau 0. Membro ativo satanista. Grau 1. Bruxa, bruxo. Grau 2. Sacerdote, sacerdotisa. Grau 3. Magistra, magíster. Grau 4. Maga, mago. Grau 5. E bispo negro. Grau 6. Os membros que se encontram entre o 3º e o 5º grau são parte do sacerdócio de Mendes e carregam o título de reverendos. Estudando os preceitos do satanismo. Leia a Bíblia satânica. As teorias e ensinamentos do satanismo estão na Bíblia satânica, escrita pelo fundador Anton LaVey em 1966. Embora não seja obrigatório lê-la antes de se inscrever, é de suma importância. As escrituras podem ser encontradas nesse link gratuitamente, além de ser vendida em diversas livrarias e sites. Leia a literatura que inspirou a Igreja de Satã para ter uma boa ideia de como deve se comportar. Bons exemplos são Carl Jung, Michael Foucault e Friedrich Nietzsche. Aceite as 9 declarações satânicas. As 9 declarações satânicas constituem a base da ideologia e do estilo de vida satanista. Tenha-as em mente ao longo de sua vida para agir de acordo com a religião e responder às suas expectativas. Satã representa a indulgência em lugar da abstinência. Satã representa a existência vital.
em vez de espirituais castelos de ilusões. Satã representa sabedoria pura, em vez de hipócrita autoilusão. Satã representa bondade para aqueles que a merecem, em vez de amor desperdiçado aos ingratos. Satã representa vingança, em vez de virar a outra face. Satã representa responsabilidade para o responsável, em vez de relacionamentos com vampiros psíquicos. Satã representa o homem simplesmente como um outro animal. Às vezes melhor, mas frequentemente pior do que aqueles que caminham de quatro. Porque seu espírito divino e desenvolvimento intelectual o transformou no animal mais cruel de todos. Satã representa todos os assim chamados pecados, pois eles levam a uma gratificação física, mental e emocional. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele sustentou seus negócios durante todos esses anos. Conheça as 11 regras satânicas da Terra. Essas regras ditam como um satanista deve levar a própria vida de acordo com a religião, assim como os 10 mandamentos cristãos. Eles visam trazer a prosperidade e o bem a quem os pratica e às pessoas que os cercam. O foco do satanismo não é necessariamente fazer o bem, mas viver de maneira a não ferir ou prejudicar o próximo, e isso é claramente refletido nos 11 mandamentos. São eles: nunca dê opiniões e conselhos, a menos que seja perguntado. Não conte suas dificuldades aos outros, a menos que esteja certo de que querem ouvi-las. Quando no lar de outrem, demonstre respeito ou nunca vá lá. Se um convidado em seu lar lhe ofender, trate-o cruelmente e sem piedade. Nunca faça avanços sexuais, a não ser que receba o sinal de acasalamento. Nunca pegue o que não lhe pertence, a menos que seja um peso para outra pessoa e ela implore por ajuda. Reconheça o poder da mágica se empregá-la com sucesso para obter o que quer. Nega-la depois de ser agraciado por seus efeitos fará com que perca todas as conquistas alcançadas. Nunca se queixe de nada que não necessite para si mesmo. Nunca moleste crianças. Nunca mate animais não humanos, somente para se defender ou alimentar. Quando caminhar em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém lhe aborrecer, peça para parar. Se a pessoa não parar, destrua-a. Lembre-se dos 9 pecados satânicos. Eles representam as características que os satanistas devem evitar a qualquer custo e, em conjunto com as 11 regras satânicas da Terra, eles formam a base de uma conduta honesta e produtiva. Evite-os ao máximo. Estupidez. O satanista deve se educar e atualizar sobre tudo que o mundo oferece. Pretensão. Não se ache melhor do que realmente é. A pretensão é a porta para outros pecados. Solipsismo. Lembre-se de que o mundo é habitado por outras pessoas além de você. Faça aos outros o que fizerem para você. Autoengano. Não finja ser algo que não é. Conformismo de massa. É o oposto de pensar por si mesmo. Falta de perspectiva. A independência é valorizada no satanismo, mas não a ponto de impedir o raciocínio lógico. Esquecimento de doutrinas passadas. Siga em frente rumo ao futuro, mas não esqueça o passado. Orgulho contraproducente. É importante saber o seu valor próprio, mas não deixe o orgulho dominá-lo. Falta de estética. Cuide de si mesmo e de seu corpo. Vivendo como um satanista.
Tenha uma vida independente. A Igreja de Satã tem o pensamento livre como um de seus principais pilares. Para ela e seus seguidores, Satã representa o poder de decisão. Ou seja, você tem total liberdade para discordar dos outros, inclusive outros satanistas. Ser independente inclui questionar suas próprias crenças e conclusões. Questionar tudo ao seu redor é fundamental. Tome suas próprias decisões. Você não é obrigado a concordar com outros satanistas só porque tem a mesma religião. Espera-se que você seja responsável por suas decisões e seja convicto de seus valores. Pratique os rituais. Os rituais, também conhecidos como magia superior e magia inferior, são realizados para se alcançar os próprios objetivos. Eles funcionam como a meditação ou a yoga, que envolvem se concentrar em um desejo ou em mentalizar os meios para se chegar a ele. Os rituais não precisam ser feitos à luz de velas ou sob o luar. O que importa é a capacidade de concentração. De resto, faça como achar melhor. A magia superior é voltada para si mesmo e em mudar os próprios sentimentos e pensamentos. A magia inferior trata de mudar a forma de pensar e os sentimentos dos outros através de esforço pessoal. Encontre outros membros. Antigamente, os membros da Igreja de Satã se encontravam em grutas, pontos de encontro, para socializar e discutir os assuntos da Igreja. Mas atualmente elas não existem oficialmente. Os membros se reúnem em qualquer lugar e não existe um canal oficial para descobrir onde são as reuniões. Existem páginas brasileiras sobre satanismo na internet. Comece procurando por lá e provavelmente encontrará pessoas com uma mentalidade similar à sua. Se quiser conhecer satanistas em nível internacional, use o site Satanic International Network, ou o D600 Club. Cuidado ao encontrar desconhecidos. Verifique se a pessoa realmente faz parte da religião e tem um registro e certificado da Igreja de Satã, ou um cartão vermelho expedido pela The Church of Satan. Nos Estados Unidos, comemore as festas como um satanista. A principal data comemorativa de um satanista deve ser seu aniversário. Como o praticante de uma religião autocentrada, perceba que nenhuma data é mais importante do seu aniversário. Leve-o a sério e comemore ao máximo. Além disso, os satanistas veneram a natureza. Sendo assim, as mudanças de estação como equinócios e solstícios são ótimas ocasiões para festejar. O Dia das Bruxas é comemorado pelo que se tornou. É bacana pensar que as pessoas comuns se dão ao prazer de celebrar uma festa sobre elas mesmas uma vez por ano. O Natal foi originado pela festa pagã Saturnalia, que consiste em uma celebração da indulgência, e o fato de ser festejado pelos cristãos não é um problema. Compre presentes para aqueles que ama. Beba e divirta-se. Permita-se com responsabilidade. Quando quiser usar uma substância ilícita, vá em frente. No entanto, a Igreja de Satã encoraja a indulgência. Não a compulsão. Na realidade, a compulsão vai contra os preceitos satanistas. Sobreviver é uma das principais leis. Satanistas que quiserem usar drogas, que o façam por sua própria conta e risco. Enquanto a Igreja de Satã valoriza a independência, ela não aprova atividades ilegais.